curtir, compartilhe, porque nós não somos apenas um programa, nós somos inspiração. Estamos entrando no ar com mais um programa Se Curtir, Compartilhe de TV. E olha, gente, cada vez mais esse programa tem sido requisitado por muita gente que quer participar, quer contar a sua história. E eu já falei, se você quiser participar, entre em contato conosco pelos nossos contatos, que durante o programa nós estaremos passando aí. Você que é um profissional liberal, não precisa ser cantor, pode ser também um advogado, um psicólogo, um professor, assim como o nosso convidado de hoje, que está aqui conosco, que é o Dr. Reinaldo Máximo, advogado que já participou com a gente há muito tempo. Então eu quero apresentar para vocês que ainda não conhecem esse advogado brilhante, Dr. Reinaldo Máximo. Tudo bem, querido? Tudo bem, querida. É verdade. Eu vejo assim, né, que nós já vamos para 10 anos, né, da minha primeira matéria aqui com vocês, da nossa primeira gravação. Como o tempo passa, né? Como o tempo passa, mas nós tivemos muitos problemas também, né? Pandemia. Mas, Márcia, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, né? Conforme eu falei, são anos de parcerias e é muito gratificante para mim poder vir aqui falar dos meus projetos, do meu trabalho, das orientações necessárias, né? Por ser um canal, né, de divulgação, um canal de mídia, né, onde as pessoas com certeza vão receber essa entrevista de uma forma clara, de uma forma, né, que possa ajudar essas pessoas no dia a dia. Eu fico muito feliz mais uma vez pelo convite. Que bom, nós que agradecemos, é sempre uma honra. Mas, doutor Reinaldo, já que passou bastante tempo, você deve ter muita novidade, o senhor deve ter muita novidade aí. O que o senhor tem feito? Qual área de atuação na sua carreira? Fala um pouquinho pra gente. Então, Márcia, conforme, né, eu já conversamos aqui nos bastidores, eu agora atuo somente na área criminal, né? Porém, eu sou um advogado que já fiz outras áreas como INSS, trabalhista, vara civil, né? Isso nos 5 primeiros anos da minha formação. Então, com o tempo, eu me especializei, né, na área criminal. Hoje sou pós-graduado, né, faço cursos de qualificações na área e estou atuando somente com essa matéria. Então, doutor Reinaldo, já que o senhor falou dessa questão da área criminal, a gente, claro que nós vamos desenvolver outros assuntos, né, no decorrer do programa, mas a gente estava conversando aqui em off, né, a respeito de que tem acontecido muitas coisas na sociedade que tem aumentado cada vez mais, né, essa questão de pessoas que estão cometendo delitos. E assim, você vê que pessoas que não tinham nada a ver com crime, não eram envolvidos, estão cada vez mais, eu não sei se é de acordo com o sistema de hoje, onde as pessoas estão cada vez mais estressadas, mais aceleradas, né? Então tem acontecido muitos fatos que têm ocorrido, que têm feito com que a criminalidade tenha aumentado. É verdade, eu também vejo por esse lado, né? E como eu sou um advogado atuante, eu às vezes vou, né, aos presídios pelo menos 3 vezes por semana. E existe, né, uma cadeia, que é a cadeia de entrada, né, o presídio de entrada, como nós vimos na televisão, né, que é Benfica, né, chama-se o Presídio Frederico Marques. E observando em contato pessoal, até mesmo junto a esta unidade, há um índice muito grande de pessoas que entram por dia naquele local. Então, conforme você bem destacou, o crescimento está assim, gigantesco, em torno de 100 a 120 presos por dia. E a massa carcerária está superlotada com isso, né? Doutor Reinaldo, como é que a pessoa
vamos dizer assim, porque existem, né, crimes, existem crimes. Vamos dizer que uma pessoa, um pai, uma mãe de família, seja surpreendido. Eu não sei como é que é o processo, a pessoa recebe uma ligação, olha, seu filho foi preso, porque de repente participou de um assalto, ou porque bateu em alguém, ou agrediu, né? Estamos falando de vários tipos de situações, leves e outras que são gravíssimas, né? Mas de qualquer forma, a pessoa foi presa, como é que essa família deve proceder? Porque às vezes o adolescente ou o jovem ou até um adulto mesmo comete determinado ato e a família mesmo nem sabe o que está se passando com essa pessoa. E aí de repente é um susto, é como se o chão se abrisse, né, para esse familiar e a pessoa fica desorientada. Como que a pessoa faz em relação a isso, doutor? Então, só concluindo, né, ainda o assunto anterior, esse crescimento que tem dado em relação a jovens, Márcia. A maioria dos jovens, das pessoas, né, dos presos em Benfica, são jovens na idade de 18 a 23 anos. Né? Eu observo isso com a minha experiência do dia a dia também, além das pesquisas que são feitas. Né? Então, essa surpresa que o familiar tem, né, sendo comunicado da prisão, acontece muito. Às vezes nós fazemos contato com alguma família ou por indicação, né? E eles ficam, olha, eu não sabia que isso tinha acontecido, eu não esperava isso dessa pessoa, né? E o que a família tem que fazer? Em primeiro lugar, é tentar dar um apoio, né? Eu sou muito a favor da primeira oportunidade e tudo demonstra que a maioria ali, né, que passa por audiência de custódia, que é um assunto que nós vamos abordar daqui a pouquinho, é a primeira vez. Né? Muitos são primários e muitos jovens, conforme eu já destaquei. Tá? Então, o que a pessoa, né, o familiar tem que fazer é constituir um advogado. Caso não tenha essa condição, ela tem que se direcionar à Defensoria Pública, né, que atendem presencialmente através de agendamento pelo número 129, que é o telefone da Defensoria Pública. Né? A partir daí, essa pessoa presa, né, ela vai passar por uma audiência de custódia. O que é uma audiência de custódia? É a apresentação daquela pessoa presa a um juiz provisório. Né? Porque antes, há 6, 7 anos atrás, aqui no Rio de Janeiro, quando foi implantado a audiência de custódia, antes não havia esse contato entre a pessoa presa e o juiz. Né? Esse contato ele vinha a ocorrer a partir de 3, 4, 5 meses, sei lá, de repente até um ano. Né? Porque tem processos que demoram muito para marcar audiências, principalmente processos com muitos réus. Né? Então, a audiência de custódia ela foi criada, acima de tudo, para preservar a integridade física da pessoa presa. Por que isso, doutor Reinaldo? Porque a pessoa vai ser apresentada a um juiz em 24 horas, como determina a lei, e que está valendo aqui no Rio de Janeiro e em todos os estados, porque antigamente tinha em São Paulo, tinha em alguns estados e no Rio de Janeiro não. Então, a partir do momento que essa pessoa, que esse preso, né, essa pessoa presa, é apresentada ao juiz, uma das perguntas que o judiciário faz é se ela apanhou no momento da prisão. Para quê? Para que esse juiz provisório possa avaliar se a prisão é legal ou ilegal. E a partir daquele primeiro momento, dentro dessas 24 horas, o juiz determinar e tomar as medidas cabíveis caso tenha, né, havido alguma irregularidade na prisão. Olha, esse assunto é muito interessante. Eu tenho até algumas perguntas aqui para fazer para o doutor. Nós vamos para o nosso intervalo, nós vamos voltar dando continuidade a esse tema, que é muito interessante, porque não parece não, mas existem muitas famílias nessa situação.
e que estão desorientadas e com certeza esse programa vai ser muito edificante para essas pessoas que estão precisando desse auxílio, tá bom? Então nós voltamos já já com o programa Se Curte e Compartilha. Olá pessoal, nós estamos de volta aqui no nosso estúdio da IPAM, na Barra da Tijuca, onde nós estamos gravando Sala de Entrevista, que é mais um quadro do programa Se Curte e Compartilhe. E hoje aqui com a presença do advogado, Dr. Reinaldo Máximo. Nós já discutimos vários assuntos no primeiro bloco, vamos dar continuidade agora, né? Porque está muito interessante esse assunto. E no terceiro bloco a gente vai estar falando de um outro que é muito relevante também e importante. Então fiquem ligados aí. Doutor Reinaldo, a gente falou bastante no primeiro bloco e é tão gostoso, assim, é um assunto sério, mas é tão importante e é tão gostoso a gente poder desenvolver e saber um pouco mais, né, sobre esse assunto, porque muitas pessoas não têm noção de nada, a sociedade não tem noção de nada. A gente só sabe aquilo que a gente vê pela televisão, né? Mas o senhor falou algo muito interessante no primeiro bloco a respeito da idade dessas pessoas que são presas. E eu queria saber a estatística. Essa estatística se refere ao quê? Qual crime essas pessoas estão cometendo nessa faixa etária para estar enchendo tanto assim os presídios? Então, Márcia, na verdade, o tráfico de drogas, né, é o crime hoje que está em alta, né, em relação às pesquisas. A maioria dos jovens presos hoje, que são direcionados à audiência de custódia, são jovens com a idade entre 18 e 23 anos e a maioria respondendo o crime de tráfico, né, e associação. O senhor falou também que muitos passam por todo aquele processo, né, da audiência, a primeira audiência, né, com o juiz, e alguns são liberados. Sim. Como funciona esses que são liberados? Conforme eu falei, o juiz da custódia, ele está ali, né, primeiro para preservar a integridade física do preso, que nós abordamos no outro bloco. E, em sequência, ele analisa, né, a prisão para ver se há necessidade daquela prisão ser mantida ou se aquela pessoa está apta para responder o processo em liberdade, né? E vamos por aí, pelo menos, ao meu ver, uns 20%, tá, do todo é liberado após a audiência de custódia, com medidas cautelares. Quais são essas medidas cautelares? Possivelmente, essa pessoa liberada, né, esse preso, ele tem que comparecer em juízo uma vez ao mês para poder, né, justificar suas atividades e não pode se afastar da comarca, né, da onde ele responde o processo sem autorização judicial e em determinados assuntos, determinados processos, como Maria da Penha, ou processos de ameaça, ou algo do tipo, o juiz sempre determina também que esse preso, né, essa pessoa presa, não se aproxime de determinadas situações, né, justamente para poder corroborar com a liberdade, porque se ele descumprir qualquer desses itens, qualquer dessas determinações, ele volta a ser preso novamente e aí vai ter que aguardar todo o trâmite, todo o processo preso. Doutor Reinaldo, existem algumas situações que têm acontecido, né? Já aconteceram e têm acontecido, que são pessoas que são presas, às vezes, por situações de nomes parecidos ou de imagem mesmo, né? De fotografia. Eu já vi até casos de irmãos que foram confundidos um com o outro. E, então, muitas pessoas questionam esse método de reconhecimento através das fotografias porque acham que não é 100% eficaz para, vamos dizer assim, ser usado como prova contra o indivíduo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente sobre isso. Sim, eu falo assim, como você mencionou, né,
existem casos e casos, são várias modalidades. E uma dessa, né, da confusão da aparência, eu tive um exemplo no meu escritório, uma pessoa de bem, né, teve seu nome, né, vinculado a vários inquéritos policiais, sem que ele tivesse cometido nenhum deles, e respondeu inúmeros processos, inclusive com decretação de prisão. E nós lutamos, né, tanto no juiz de primeiro grau quanto juiz de segundo grau e até mesmo em Brasília, nos tribunais superiores, para poder revogar essa prisão dele. Graças a Deus conseguimos, depois ele foi absolvido, mas eu pude e observo, né, até hoje, que é muito grande essa questão das prisões, né, pelo fato do reconhecimento por fotografia. Como funciona, Márcia, esse reconhecimento por fotografia? As pessoas sofrem, né? As pessoas são roubadas, furtadas, elas se direcionam à delegacia. Por quê? Primeiro, para assegurar até mesmo outros tipos de crimes. Isso, utilizar documentos, né? Aí, quando a pessoa vai fazer o registro, a delegacia apresenta um álbum de fotografias para essa pessoa que está lá, né, buscando fazer o registro. E a partir do momento que é apresentado esse álbum de fotografia, a pessoa pode vir indicar alguém ou não. A partir do momento que ela indica alguém, aquela pessoa passa a ser aquela pessoa passa a ser o suspeito e o investigado. Então, muitas das vezes, a polícia ela não tem esse zelo, esse cuidado de investigar com mais segurança, com mais detalhes, né? E eles encerram o inquérito e ele caminha para o judiciário. Quer dizer, doutor, a vítima está ali no estado emocional. Vamos dizer que ela foi assaltada. Isso. Né? O que ocorre? Os tribunais superiores hoje já estão com posições totalmente favoráveis, né, à defesa, que é para, né, orientando próprios judiciários, próprios juízes, até mesmo as delegacias, né, a pessoa da autoridade policial, para que eles não decretem as prisões sem ter outros elementos, né, só baseado no reconhecimento. E se você observar, a lei é muito rígida quanto a isso, mas eles não, geralmente nas delegacias, eles não cumprem. Por quê? Porque o artigo 226 do Código de Processo Penal, ele exige, né, que esse reconhecimento fotográfico, ele não seja, né, somente o reconhecimento, não seja. Ele exige que a pessoa, né, que vai lá reclamar, né, que vai lá fazer o registro, o artigo 226 determina que essa pessoa ela tem que indicar mais elementos para corroborar com aquele reconhecimento. Quais são esses elementos? Falar, né, olha, como era a pessoa que te roubou, que te furtou? Era branco? Era negro? Tem alguma tatuagem? Tem algo específico? Então são mais elementos, mais informações para corroborar, né, com a tese do reconhecimento fotográfico. Então as delegacias não estavam cumprindo com essas determinações e por isso, né, o judiciário estava superlotado de processos e as cadeias, né, os presídios superlotados de pessoas inocentes, até que o STJ veio tomar uma decisão, né, e determinando para que eles tivessem mais zelo, mais cuidado com essa questão da decretação da prisão ou reconhecimento por fotografia. Para a gente finalizar esse bloco, eu gostaria de saber, assim, porque uma coisa que eu vejo, que a pessoa que foi confundida e presa, ela que tem que provar que não cometeu o crime. Por que isso, doutor? É verdade. Na verdade, assim, como eu falei, né, a autoridade policial que cria, né, o inquérito. Então, o delegado, os policiais, os inspetores responsáveis por esse inquérito, né, eles colocam lá o entendimento deles, que só acaba atrapalhando ainda mais a vida de um cidadão
de bem, né? Mas o Ministério Público, ele recebe aquele inquérito e é ele que denuncia, né? A partir do momento que você está denunciado, infelizmente, cabe a você trazer a prova, porque, segundo as leis, né, e é o que ocorre no dia a dia, o Ministério Público ele tem essa atribuição da acusação, né? E a partir desse momento, cabe a você a tentar desfazer, e muitas das vezes é muito difícil, mas eu já vi assim, muita gente a ter processos encerrados, já com condenações transitadas de primeiro e segunda jurisdição, né? E eu tive realmente assim, que quebrar a cabeça para tentar em Brasília, em órgãos superiores, não fazer valer, né, essa injustiça. É complicado, gente. Olha, para vocês que estão aí, olha como o assunto é interessante e tem muita coisa que a gente pode estar falando dentro desse tema. Mas nós estamos finalizando agora o nosso segundo bloco. No terceiro bloco a gente vai voltar aqui com o doutor Reinaldo, ele vai falar sobre um outro tema que também é muito importante. E eu peço a vocês que fiquem ligadinhos porque está muito gostoso esse nosso bate-papo, tá bom? Oi pessoal, estamos de volta aqui com o programa Se Curtir Compartilhe de TV aqui no nosso estúdio, na IPAM. E desde já, eu já quero agradecer também, né, o pessoal da Profetizando as Nações que nos cedeu esse espaço maravilhoso para a gente estar fazendo o nosso sala de entrevista. Nós já fazíamos aqui, né, antes da pandemia, mas agora nós estamos de volta, graças a Deus. E reestreando aqui o nosso espaço, está conosco o advogado, doutor Reinaldo Máximo, e o nosso bate-papo está tão gostoso aqui que eu estava falando com ele que não dá vontade nem de parar, né? Mas são muitos assuntos interessantes, mas agora nós vamos falar, né, de um acontecimento que ocorreu agora há pouco tempo e que está dentro também desse contexto, né, que as pessoas não sabem como agir, que é a questão do racismo. Existem vários tipos de racismo, né? E existe também uma diferença, o senhor estava falando a respeito do racismo e a questão injúria racial. Então vamos começar falando um pouquinho sobre esse assunto. Quando que se caracteriza um racismo ou uma injúria racial e como as pessoas devem proceder nesse caso? Então, o racismo, né? O racismo ele tem que ser, né, destinado a um grupo, né? Então, os lesados, né, vão procurar a justiça para poder fazer um registro de ocorrência, né? É crime tanto o racismo quanto a injúria racial, tá? O racismo não prescreve, tá? O racismo não tem a questão da fiança, é um crime inafiançável, é um crime severo, é um crime grave, tá? E, na verdade, é contra, né? Intolerância religiosa, a raça, a cor. Um dos exemplos do racismo, né, que ocorre às vezes, nós vemos no dia a dia, é quando um grupo de pessoas, né, seja de cor, raça, origem, ela é proibida de frequentar, né, um determinado local. Por exemplo, aqui nesse restaurante não entra negros, né? Aí é o racismo, porque é feito não só para uma pessoa, para um negro, mas sim envolve toda aquela raça, né? Enquanto a injúria racial, o ofendido geralmente é a pessoa, né? A injúria racial é um pouco diferente do racismo. A injúria racial, ela é afiançável, né? E ela prescreve em 8 anos, né? Então, só para recapitular aqui, quando a pessoa sofre o racismo, isso é direcionado a um grupo de pessoas, como o senhor falou. Um restaurante que de repente coloca lá, aqui é proibido a entrada de pessoas negras, né?
né? E quando é a injúria racial, é em relação a uma pessoa que sofreu. Pessoa, né? A injúria racial ela está elencada no artigo 140, parágrafo 3º do Código Penal. Né? Então, ela é afiançável, né? Como eu falei, ela prescreve em 8 anos, diferente do racismo. O racismo é um crime inafiançável e é um crime que hoje, né, a pessoa que estiver sendo, né, denunciada pelo racismo, ela pode vir a ter uma pena muito severa e ficar presa, porque o crime realmente é um crime grave. Um prestador de serviço, ele não pode de maneira nenhuma discriminar, por exemplo, como aconteceu, né? Nós estávamos comentando agora há pouco tempo, vamos dizer, uma pessoa que é um motorista, né, um de táxi ou de um aplicativo, ele não pode jamais discriminar a pessoa em relação à cor, em relação à religião, até onde se estende essa questão do racismo e da injúria racial, doutor Reinaldo? Pois é, ali... Porque quando se fala, desculpe me interromper, quando se fala de racismo, a gente pensa logo que é relacionado à cor, à raça. E isso é muito importante da gente estar explicando para as pessoas, porque muita coisa mudou. Muita coisa, e eu creio até que em relação à lei, em relação a isso, que talvez esteja se tornando mais severas pelo fato de que as pessoas elas estão cada vez mais intolerantes. Não é verdade? Sim, com certeza. Então, até onde que há uma diferenciação sobre isso? A primeira questão seria em relação ao número de pessoas, né, de ofendidos. Conforme nós já mencionamos, esse caso da injúria racial, né, ela é destinada a um grupo. Foi o que ocorreu com esse motorista do Uber. Né? Existiam 4 pessoas, as pessoas estavam transvestidas de roupas, né, de sua religião, e a partir desse momento o motorista ele se recusou a levar essas pessoas. De repente, porque ele seria de outra denominação, eu não sei o motivo, né? E não tive acesso também a mais informações. Porém, ainda que ele fosse de outra denominação, acima de tudo ele teria que respeitar a religião do próximo. Né? É onde entra a injúria racial, né? Que é sobre a cor, a raça, a etnia. Né? Porque, como eu falei, um prestador de serviço não pode escolher... Não pode. A partir do momento que ele, né, se compromete com a sociedade, ele não pode recusar, a não ser em casos totalmente justificados. Por exemplo, o motorista não se atentou que aquele lugar ali era favela, e quando ele se tocou, a pessoa estava chegando, ele não quis correr o risco. Então ele sai e recusa, e tem até uma justificativa plausível. Mas ele teria a que segurança da vida dele. Sim, porque possivelmente essa pessoa ela iria também, como ocorreu com esse caso, né, ela iria denunciá-lo junto à plataforma. Então, assim, tudo tem que ser justificado, né? E tem coisas que não se justificam, como essa dele recusar, ele ir até o local, as pessoas já estarem adentrando ao veículo, né, conforme mostrou os canais de mídia e TV, e ele arrancar com o carro daquela forma abrupta. Aí sim ele cometeu o crime de injúria racial. Doutor Reinaldo, caso aconteça a pessoa se sinta discriminada de alguma forma ou se sinta constrangida, como que ela deve proceder? A gente está chegando aqui ao final do nosso programa, né? Eu quero que o senhor finalize falando a respeito disso e depois que o senhor fale como que as pessoas também possam te procurar para estar do seu trabalho, entendeu? Então, a pessoa que se sentir ofendida, ou o grupo de pessoas que se sentirem ofendidos, eles devem buscar a autoridade policial, né, de preferência a delegacia próxima de onde ocorreu o fato, e lá fazer esse registro. A partir desse registro feito, ele tem 2 opções.
ou ficar aguardando para quê? Para que a autoridade policial encaminhe, né, esse inquérito ao judiciário para as devidas, né, providências, ou ele pode, essa pessoa atingida pode constituir um advogado para que isso seja mais célere, mais rápido. E, assim, a pessoa que cometeu, como que ela é notificada a respeito desse ato que ela... Porque às vezes a pessoa acredita muito na impunidade, acha que vou fazer, não vai acontecer nada. O ideal é você identificar as partes. Não tem como, olha, a pessoa ia à delegacia, olha, eu estava no ônibus, o cara olhou lá de baixo e me xingou de negro. Isso é importante, porque então não tem como a justiça, né? Porque naquele caso tinha câmera. A justiça buscar por essas informações. O ideal é que você faça uma pesquisa externa, né? E já leve essa informação para a autoridade policial, que vai automaticamente fazer o registro e vai convocar essa pessoa para o contraditório, né? Para que ela também conte sobre os fatos e dê a sua versão, para depois o delegado, se for o caso, instaurar o inquérito ou não. E depois do inquérito instalar, ela vai justamente para a justiça, onde o Ministério Público, o juiz vão dar maiores andamentos ao feito. Maravilha. Doutor Reinaldo, olha, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui, foi muito esclarecedor. É muito bom conversar com o senhor. É uma maravilha, mas passa tão rápido. Passa muito rápido. E assim, eu queria que o senhor falasse aí para o pessoal, desse contato, para que as pessoas que queiram, né, contratar o seu serviço, aonde te achar no Instagram, pode falar. Logo depois nós vamos também, né, quando você mandar o vídeo, nós vamos repostar e automaticamente as pessoas vão ter acesso ao meu Instagram de trabalho. Mas de antemão eu quero primeiramente agradecer a você por todo esse carinho, né, comigo, com o meu trabalho, agradecer ao pastor Fábio, que nós já temos essa parceria há muitos e muitos anos, e é sempre bom, volto a dizer, é sempre bom vir aqui trazer esclarecimentos, né, e falar do meu trabalho, dos meus projetos. O meu escritório é aqui em Jacarepaguá, nas Três Rios, né, Estrada dos Três Rios 741, sala 508, e o meu telefone, caso a pessoa queira falar comigo diretamente, é o 98688.000, 98688.000. Mais uma vez, Márcia, muito obrigado, viu? Eu que agradeço. E em breve estaremos de volta. Bom, isso aí. Olha, os contatos do Reinaldo tá passando aí na telinha. Muito bom todas as explicações dele. E tem muitos temas, né, que a gente pode estar depois falando com ele. Você também, que quiser sugerir algum tema pra gente, manda aí, que vai ser muito importante estar servindo vocês, tá bom? Gente, olha, nós estamos chegando no final do nosso programa, passou muito rápido. Eu quero agradecer a todos vocês pela audiência, que tem nos acompanhado, que tem feito desse programa cada vez mais ser o sucesso que é, para a honra e glória do Senhor Jesus, tá bom? Fiquem com Deus. Abraço para todos e para os irmãos da Impacto Televisão da Argentina. Fiquem com Deus. Até a próxima.